Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um Flashes com seu Mamelo, aqui na sua Imagem TV. Hoje, um dia muito especial, sábado, dia do nosso encontro. E para coroar de êxito esse momento incrível que você abre suas portas para nos deixar entrar, quero te convidar para bater um papo para lá de gostoso com ele. Ele que foi considerado o mago da escrita política. Ele, inteligentíssimo, versátil, provocou muitos risos e também muita polêmica. Polêmico por natureza, escreveu e marcou com letras de ouro um episódio incrível da história do nosso estado e também do nosso município. Apaixonado pelo que faz, ele foi a fundo, dedicou-se e, de repente, encantou-se. Aonde está ele? O que ele faz? Vamos saber agora deste cara maravilhoso, estudante de direito, né? Jornalista, marqueteiro, né? Aliás, é mercadólogo que se chama, pessoas formadas em marketing. Ele que hoje também está aí com um projeto muito bacana, né? Levando saúde, educação e informação aos lares menos afortunados. Ele que, para mim, é especialíssimo. Gide Santos. Seja muito bem-vindo, Gide, até que enfim, né? Boa noite, Selma. Boa noite aos telespectadores da Imagem TV. É um prazer enorme estar aqui participando pela primeira vez desse programa, que eu sou fã incondicional e também um pouco suspeito para falar, mas sem dúvida nenhuma admirador. Eu queria começar fazendo cumprimentar você, Selma, a Flavinho, que está na direção da Imagem TV, e agradecer demais pelas suas palavras no começo, sobretudo quando você disse que eu sou o mago da escrita política. É uma extrema felicidade ouvir isso de você. Pois é, né? E se Sei. dividíssemos os blogueiros e a imprensa de Garanhuns em Colinas, certamente você seria oitava, tá bom? Não é missa de corpo presente. Eu sempre fui muito fã das escritas, mas, Gide, apesar de suas polêmicas, eu acho que você sempre teve assim um lado não tão imparcial. Ou eu estou enganada? Não, Selma, você não comete nenhum equívoco quando você diz isso. Inclusive, é algo que eu costumo, separar naturezas. Essa semana, inclusive, eu falava na faculdade, né, do qual faço parte de Direito, como você mencionou, em que existe a diferença da liberdade de expressão do cidadão manifestando sua opinião e a liberdade de imprensa, onde nós trabalhamos a comunicação, a informação, o relato. E, de fato, você colocou muito bem que eu, sim, tinha um posicionamento político, partidário, eleitoral, e ele sempre era transparente, ele era visível, ele era aquele que eu costumo chamar de cristalino. Eu sempre deixei muito claro a minha ideologia política, com quem eu mantive a aliança, mas aí, eventualmente, quando, eu não digo nem eventualmente, mas sempre que necessário, eu também fazia relatos jornalísticos, né? Que é quando a gente oferece a oportunidade também, do outro lado, oferecer o que a gente chama de contraditório no direito, mas na comunicação, na notícia, de expor o seu lado, né? E o meu sempre foi muito bem definido, né? Eu estive ao longo de 4 anos caminhando com o ex-prefeito Sayer Regis, do qual aqui inclusive quero mandar um cumprimento, um abraço, fazer uma saudação, porque eu costumo dividir Garanhuns em 2 momentos, antes de Isaías e depois de Isaías. Eu acho que isso é uma síntese bem prática e real do que nós vivemos no município nos últimos anos. Anos passados, né? Foram anos de ouro, assim eu costumo classificar, anos que nós tivemos muito desenvolvimento, nós tivemos muita saúde de qualidade, né? Educação de qualidade também, que foi referência para todo o estado de Pernambuco e, por que não dizer, para todo o Nordeste brasileiro e para o Brasil. Então, eu sempre tive lado sim, sabe? Eu sempre estive com o ex-prefeito Sayer Regis, deixei isso muito claro, e
Depois acabei migrando para o candidato a prefeito de 2020, Zaqueu Naum Lins. Que hoje estão juntos. Que hoje né? estão juntos, em mudança da qual não me arrependo, inclusive. Quero também mandar um abraço e cumprimentar devido à forma que os dois praticam política, né? Assim, de uma forma muito homogênea. Garanhuns. Tanto é que rendeu uma aliança frente, mais recente, né? Isso Muito bem. Porque muitos dizem que ama Garanhuns, mas a gente diz, amor não é simplesmente observado ao falar, mas no agir. E eu já quero convidar você para curtir um pouco dos nossos apoiadores culturais e já deixar aqui nossos agradecimentos a essa parceria. Eu sou Betânia Lima, micropigmentadora estética e massoterapeuta habilitada. Estamos em novo espaço, novo endereço, que é aqui na rua Coronel Antônio Souto, 149, Térreo. Nós fazemos limpeza ultrassônica, limpeza de pele ultrassônica para tratar acne, rugas, linhas de expressões, mancha de acne e tratamento skincare, que é o tratamento específico para cada tipo de pele. Nós temos um atendimento totalmente diferenciado e personalizado para você. Estamos aqui de portas abertas e com o coração acolhedor para tratar suas necessidades. Olá, gente, beleza? Tudo bom? Olha, esse ano de 2022, a Casa Nobre Imóveis temos a proposta de ser a melhor loja de imóveis da região, viu? Com entrega para todo o estado, toda a região, a entrega, montagem grátis, não é? No prazo de 24 horas, comprou, recebeu, temos tudo para sala, quarto, cozinha, com preço competitivo e até 12 vezes. São duas lojas, Centro de Garanhuns e Coab 2. De volta aqui com Gide Santos, considerado o mago das escritas políticas. Do outro lado, Gide, hoje um pouco afastado, não totalmente, né? Eu sei que você vem acompanhando demais a política, não só do nosso município, mas de todo o país. Eu tenho uma curiosidade de saber sua opinião a respeito dos blogueiros políticos de Garanhuns. Olha, eu costumo dizer que aqui em Garanhuns nós temos uma parcela muito produtiva, tanto de pessoas que atuam em blog, como de pessoas que atuam em qualquer ramo da comunicação. Quem faz blog ou quem faz jornalismo, né? Como eu falava há pouco, são coisas distintas. Nós temos um grupo que desenvolve boas atividades, mas nós também temos muita deficiência. E é isso que me preocupa bastante. Essa deficiência que nós temos, ela reflete na politização da cidade. Então, quanto mais nós tivermos bons profissionais na comunicação e nos blogs, emitindo opinião, melhor teremos uma sociedade, e aí sim, mais politizada, e aí exercendo o seu papel de cidadania. Que nós bem sabemos, Selma, que podemos auxiliar o próprio Ministério Público, né? Provocando ele. Então, quando é que nós vamos fazer isso?
quando nós estivermos exercendo cidadania. Mas para isso nós precisamos de bons comunicadores aí nos blogs que possam aí trazer matérias de interesse público, matérias de relevância, de grande repercussão, de maneira que isso me provoque e, sobretudo, aguce o meu senso de justiça, o meu senso de cidadania, para que a gente possa, é meta de vida mesmo, é meta de qualquer cidade, ser melhor a cada dia. Pode parecer clichê, mas a meta é essa, evoluir sempre, melhorar como sociedade sempre, em todos os aspectos, em todos os segmentos de que um poder executivo pode atuar. Educação, saúde, segurança, essas áreas todas que são essenciais, né, para o nosso dia a dia. O que aconteceu com o jornalista e o blogueiro Gide Santos, que no auge do seu sucesso, decidiu se afastar um pouco? Ô Selma, eu acredito não, eu tenho convicção que ele ainda existe em mim. O profissional de imprensa e o blogueiro, ele ainda existe em mim. Só que eu tive diversos motivos para me afastar e eu digo momentaneamente. O primeiro deles foi a faculdade, né, onde eu dedico bastante tempo ao desenvolvimento das minhas atividades estudantis. Como você disse no começo, eu estou aí cursando Direito, estou no 4º período, curso, aliás, do qual eu sempre quis fazer, sempre foi um sonho e eu vejo se tornando realidade através da ESA, uma instituição, inclusive, assim, extraordinária, que merece todos os elogios, e eu, inclusive, faço recomendações dela para todos em Garanhuns e na região. Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo é que eu tive a sensação de que eu cumpri um dever ao longo desses 14 anos atuando no meu blog. Como você colocou também no início, a minha linha editorial era política. E eu senti que no pós-eleição de 2020, eu tinha cumprido uma etapa da minha vida e que eu precisava virar o ciclo. Eu senti que eu havia cumprido com a minha missão. Isso é extremamente importante para quem busca transformar a sociedade, que era e é ainda uma das minhas metas. Então, eu tenho certeza que fiz isso através do meu blog e também preciso de mais tempo para o meu curso. Um outro motivo é que nessa guinada, nessa virada, nessa saída de blog, eu percebi que podia atuar com atividades em assessoria jurídica, em assessoria política e em assessoria de comunicação. Então, para oferir um rendimento em trabalho, aí me referindo a isso, eu não precisava mais me utilizar do blog, mas sim toda a experiência que eu reuni ao longo desses 14 anos, eu canalizei e poderia colocar nessas assessorias. Mas é só um até já. De repente, a gente pode retornar a qualquer momento com novos projetos, tá? Mas quero dizer que o sentimento que predomina em mim é de missão cumprida. Muito bem. O que te inspira? Olha, eu amo muito Garanhuns, né? Quem me conhece sabe que eu não sou natural daqui, mas eu adotei essa cidade para mim. E eu tenho um sentimento de carinho por ela enorme, porque aqui eu fiz muitos amigos, aqui eu conheci muita gente, aqui eu trabalhei e construí minha vida. Então, eu sou aqui do lado de uma cidade chamada Arco Verde, apenas 90 quilômetros, mas o coração é dividido entre Garanhuns e Arco Verde. E sou um apaixonado pelos eventos que nós temos aqui, apaixonado pelas colinas, apaixonado pelos pontos turísticos, pelas pessoas, e de maneira que cada vez que eu vejo esse município crescendo, eu corroboro de felicidade com quem auxilia para que isso aconteça. Eu me vejo muito feliz também. Garanhuns é uma cidade linda e tão brejeira, né? Como diz a música. E é nessa beleza, nesse encanto e nas amizades que na última terça-feira estive presente em um chá, né? Chá de mulheres oferecido pelo Clube Brasil-Estados Unidos, um clube das grandes damas de Garanhuns. E como não gravei muita coisa, vou só mostrar aí um pouco do muito que aconteceu quando, na ocasião, foi comemorada a Páscoa. O Clube Brasil-Estados Unidos está há mais de meio século em Garanhuns. É um clube totalmente feminino, voltado para a cultura, a literatura. E tem hoje a presidência de Edith Lessa e uma das fundadoras, Zélia
Moraes, né? Dona Zélia, essa referência em beleza, em educação, e grandes damas como Ivoneide, Lola Luna, e Ivonete, Xavier, grandes outras figuras que compõem o cenário cultural, artístico e social da Cidade das Flores. Mais uma vez aqui com o nosso querido amigo Gide Santos, né, um amigo da Imagem TV, e eu sei que você estava com muita saudade, querendo saber. Aí, Gide, foi difícil se afastar desse ofício que você tinha tanto amor? Bastante difícil, Selma. Eu, eu digo que eu não me afastei integralmente, né? Mas um percentual que era necessário, até para ressignificar algumas coisas também que importavam e que importam na minha vida, e também para projetar uma outra investida, uma espécie de reentrada, tanto no meio da comunicação, no blog e até mesmo politicamente falando. Então, nós temos muito chão aí para queimar ainda, mas foi um pouco difícil. A gente está sabendo que você anda sendo assediado aí por um grupo político muito forte, e caso realmente isso concretize, teremos Gide Santos de volta atuando politicamente. Teremos sim. Talvez não necessariamente numa iniciativa de blog carregando meu nome, mas eu sim dentro de um grupo e liderando também uma equipe jornalística de um grupo político, sim. Há algumas propostas, na verdade, isso deve acontecer agora já no mês de maio, com certeza, e seria aquilo que eu te falei, essa reentrada, sim, em um novo momento, em um novo estágio, né, e já aí com certeza mais maturidade, atuando para um novo grupo político, sim. Aguardem que vem novidade por aí. Com certeza, até mesmo porque política é uma coisa que parece que entranha mesmo, e é tão difícil, né, se libertar, é um amor sem fim, mas tenho certeza que a política não é o seu único grande amor. Com certeza que não. Eu faço sempre menção lá no curso, eu já tive algumas professoras e professores da área de direito constitucional, e alguns têm o cuidado de, quando estão ministrando aula, evitam falar sobre algum ato, algum movimento político. E isso me chama muita atenção, porque, na verdade, a nossa Carta Constitucional é uma carta de direitos políticos. Então, nada mais justo de que você trate sobre isso. Mas eu respeito, essas professoras falam muito que estão ali falando academicamente e preferem não se expor politicamente, né? Que a gente acaba fazendo isso. Essa exposição política, ela traz muita perseguição, mas ao mesmo tempo também te projeta para uma posição de maior relevância, né? Porque o sujeito que se expõe, ele também acaba tendo o poder de convencimento, né? As pessoas enxergam em você um representante. Como é que você vê? Parece que já é cultural. Algumas pessoas, elas decidem não se envolver com política, não falar de política, não discutir, principalmente algumas mulheres, não todas, claro. Mas como é que você vê isso? É cultural? É para se livrar dessa perseguição? Como é que você vê realmente? Olha, nós temos inclusive um estímulo da lei eleitoral, de modo que as candidaturas, né, elas devem ser no máximo de 70% para um dos gêneros, né? Então, com isso, você estimula a participação das mulheres. Eu penso que nós não deveríamos ter chegado até esse momento de que uma lei tivesse que atrair a participação das mulheres. Eu lamento por isso, inclusive, mas enxergo como uma medida salutar, vez que nós não tínhamos participação de mulheres tão efetivamente. E tudo fica mais bonito quando mulher participa, disso eu não tenho dúvida. Até mesmo porque a percepção é maior, a sensibilidade, né, a solidariedade. Então é necessária a participação de mulheres nisso. Na construção de políticas sociais, de todo tipo de política pública, participando em conselhos, como você já participou bastante, participando de fórum, de seminário, participando da Câmara de Vereadores, no Executivo e também no Conselho Tutelar, como nós inclusive temos. De maneira que mulher tem seu lugar, participando ativamente de todo tipo de política, seja ela para executivo, legislativo ou na construção de política. Tem o seu lugar e merece estar lá. E nós pedimos, inclusive, que isso aumente a cada dia, né?
Pernambuco é um estado que sempre sai na frente. Já hoje nós estávamos em reunião no Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns, que mais uma vez eu quero chamar a atenção de você, que ama Garanhuns, que ama sua cultura, que ama sua história. Abrace a causa do Instituto, o Instituto não pode morrer. Aquelas pessoas que ali estão são guardiões de nossa história e o Instituto merece o nosso respeito. Nós falávamos de, a nível nacional, quantos grandes nomes, vultos de nossa história. E Pernambuco, que tem uma história fortíssima na nossa independência e em toda a nossa história de escravidão e tudo mais, não tem essas figuras ilustres assim tão, digamos assim, prestigiadas, né? E já está na hora da gente mudar isso. Pernambuco saindo na frente. E hoje, Pernambuco tem aí 2 mulheres candidatas. Como é que você vê essas candidaturas? 2 ou 3? Hoje Né? nós temos as pré-candidaturas de 2 mulheres. A Marília Reis, que até pouco integrava os quadros do PT, e a Raquel Lira, que está ali em um dos nossos agrestes, né, no agreste setentrional. Eu vejo com uma felicidade tremenda, Selma. Eu, em particular, sou admirador das duas. Tive a felicidade de conhecer a Marília Reis, da qual, inclusive, integrei sua comitiva em 2018, você lembra disso. Ainda não tenho a felicidade de conhecer a Raquel Lira pessoalmente, mas nós sabemos do legado político de que tem a família também de Raquel, né? Com seu pai, que foi governador de estado, já foi prefeito da cidade, e o histórico deles é um histórico que tem que ser repercutido em todo o estado de Pernambuco. Era aquilo que a gente dizia no bloco anterior, né? A mulher tem lugar e é na política e é com altivez. Se eu pudesse dizer alguma coisa com relação às duas, é que elas vêm com uma posição, sabe, de gigante. Elas chegam nesse processo eleitoral com grande maestria, com grande capacidade de compreensão da máquina pública, com grande envergadura para administrar e, sobretudo, a Raquel, que acabou demonstrando isso ao longo dos 2 mandatos como prefeita, né? E a Marília também, modesta parte, porque ela tem a formação que eu estou trilhando, né? Ela é formada em Direito, é advogada, e devido à formação e também o trabalho que ela já desempenhou no Legislativo fala por ela. Portanto, eu diria que Pernambuco está muito bem servido de candidaturas, dúvidas, sobretudo de mulheres. Deus, que Pernambuco vai ter uma governadora. Estamos Até caminhando para mesmo isso. se as pesquisas se mantiverem nesse nível, com certeza. Me chama muita atenção, Selma, se você me permite dizer, é que as duas, elas são 2 grandes fenômenos É verdade. da política de Pernambuco. Eu acho que essa é a expressão correta para elas. A Raquel ao seu modo e a Marília do seu jeito bem particular, né? A Raquel ligada mais ali ao centro-direita, né, no PSDB, e a Marília lá no espectro da esquerda, com aquele histórico de arraiz que é inegável e indiscutível, associado com Lula, né, em todas as lutas que ele travou aí, um pouco antes do impeachment da presidente Dilma e também com a prisão, ela sempre se mostrando fiel, muito guerreira, muito altiva, defendendo aquelas bandeiras ideológicas do PT e da oposição, e no momento em que houve maior separação entre as classes, entre o nosso povo brasileiro e pernambucano, ela se manteve firme e não se abnegou e se manteve fiel ao presidente Lula. Isso é admirável, Foi é bastante louvável. corajosíssima, né? Em sua hora e seu momento, ela soube aonde está. Ela reconhece o seu lugar e nós reconhecemos o seu valor. Avante, mulheres. Mas a gente também não pode deixar de frisar que o paro é duro, porque Duríssimo. os candidatos, todos eles, com trabalhos, um nome, uma visibilidade incrível, né? Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento político no nosso estado. E no nosso município, Gide, você que trabalhou tanto com o melhor prefeito de Garanhuns até então, né, quando ele entrou na gestão, quando ele assumiu a gestão,
O Regis dizia que seria o melhor prefeito. E isso está crescendo ao longo dos dias, né? Cada dia que passa a gente acha que ele se agiganta cada vez mais. Como você está vendo a política aqui em Garanhuns através dos nossos candidatos, né? Nós temos candidatos a estadual e federal. Exato. Eu tenho acompanhado as movimentações aqui no município. Algumas delas aconteceram um pouco antes daquilo que eu esperava, em particular. Outras nem tanto, né? Algumas surpresas, mas já há assim, muitas previsões. Cada grupo político tem suas previsões e, naturalmente, elas vão defender suas teses. Eu, antes da pré-campanha, inclusive, tratava sobre essa possível aliança do ex-prefeito Isaías Regis com o Zaqueu Naum Lins. Isso era tema de discussão em toda conversa política, né? E ela aconteceu. O que ocorre é que, na minha modesta opinião, ela aconteceu cedo demais. Eu creio que ela deveria ter acontecido um pouco mais para frente, e isso permitiria eles desenvolver estratégias com muito mais objetividade e com muito mais eficiência. Então, se eu pudesse apontar um equívoco nesse momento, eu diria que apenas o momento do anúncio dessa aliança. Mas reconheço que essa aliança vai proporcionar a Isaías Regis, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de retornar à Casa Joaquim Nabuco. Isso é indiscutível. Até porque aquele sentimento bairrista que você fala muito vai predominar seguramente, tendo em vista que Zaqueu construiu um eleitorado, Isaías Regis também construiu um eleitorado, a história dele está aí para falar por si, e isso vai fazer efervescer, com toda certeza, o sentimento do garanhuense de representatividade, de se reconhecer na Assembleia Legislativa, o sentimento de pertencimento, que é aquilo que a gente fala muito, de se sentir parte da Assembleia Legislativa, como a gente quer também se sentir parte da Câmara Federal. É claro que o garanhuense quer isso, e ele luta e faz isso. A prova é a votação que nós demos, e aí quando digo nós, os garanhuenses, o hoje deputado federal Fernando Rodolfo, e as votações expressivas que Isaías teve sempre aqui. Na primeira eleição, inclusive, saiu eleito de Garanhuns. Então, o garanhuense tem esse sentimento que você menciona muito. Agora, é muito dinâmico. Essas coisas podem mudar muito rapidamente. E é possível que até o registro das candidaturas, nós tenhamos o lançamento de candidaturas que sequer estavam postas à mesa. Então é bom acompanhar o desenrolar das coisas, porque pode vir muita novidade, sobretudo pelo lado do governo. E já há algumas movimentações dando conta de que teremos novidade. Então, fiquemos atentos, porque há cartas que podem ser colocadas no jogo que vão mudar com muita complexidade a eleição de Garanhuns. E, mais uma vez, Garanhuns em primeiro lugar. E, em primeiro lugar, estão os nossos apoiadores culturais. Olá pessoal, boa tarde. Passando aqui para convidar todos vocês para a reinauguração das lojas Belo Sono Colchões, que fica aqui situado na rua Melo Peixoto, número 112, próximo à antiga padaria de trigo. Lembrando que nosso método de pagamento até 21 vezes no cartão de crédito sem juros, 24 vezes pelo boleto Bradesco, aceitamos Pix, débito e muito mais. E lembrando que quem estiver assistindo ao programa terá automaticamente 15% de desconto em todos os nossos produtos. Então corre para cá e vem aproveitar. Lembrando o endereço, Rua Melo Peixoto, número 112, próximo ao Mondão do Real e à antiga padaria de trigo.
Colégio Santa Joana d'Arc. Há 36 anos, educando para Deus e para a vida. No Colégio Santa Joana d'Arc, percebe-se o potencial e a realização de cada aluno. Vem ser Colégio Santa Joana d'Arc e participe de uma educação desbravadora. E de volta com Gide Santos, ainda falando da política no município. Nós temos alguns nomes já ventilados. Uns a gente até acha de muita credibilidade, outros a gente sabe que terá, sim, alguns votos, alguns poucos. Isso não atrapalha Garanhuns para que ela realmente seja colocada em primeiro lugar e tenha representantes tanto no Estado como a nível federal? Sem dúvida nenhuma, Selma. Agora é preciso também registrar o seguinte, que essas candidaturas múltiplas, se você fizer um levantamento da história das eleições de Garanhuns, elas sempre aconteceram. Mas é verdade aquilo que você diz, vai fragmentar essa votação. Mas repare em um ponto importante que é preciso mencionar. Nós temos uma média de 200 candidatos a deputados estaduais em cada eleição. Isso deve se repetir agora. Essa fragmentação ela já vem de fora para dentro. Agora, é evidente que o quanto nós pudermos reunir mais votos em um único representante, isso vai favorecer a candidatura do nosso município, para que nós tenhamos um representante daqui de Garanhuns. Então, é por isso que eu tocava naquele assunto, para reconhecer a legitimidade e a grandeza do ato que foi feito por Isaías e por Zaqueu. Eu acho que é esse sentimento que predomina na população, o sentimento de acolhimento aos dois, porque foram suficientemente inteligentes e maduros para compreender que duas candidaturas somente dividiriam o povo de Garanhuns e atrapalharia a eleição de um candidato nosso. Pois é, e eles se colocaram muito bem, pensando num Garanhuns maior. É exatamente isso que a gente sente a falta das pessoas se unirem em torno de um nome. E Garanhuns já está tão sofrida, né, a nível de município e de cidade, porque quando eu falo de município, eu estou sofrida na cidade e nos distritos, ou seja, o município como um todo. Realmente o prefeito de Garanhuns tem tentado fazer seu trabalho, ele que antes, né, cobrava demais e tinha excelentes propostas para Garanhuns, ele ainda não conseguiu realmente começar a caminhar. O que será que houve? Como é que você vê esse atropelo nessa gestão? Eu com toda a convicção, Selma, eu lhe diria o seguinte, nós passamos o primeiro ano de governo e nós estamos no segundo, estamos para terminar o primeiro quadrimestre, né, do ano, e para usar uma expressão sua, que foi colocada recentemente, nós não temos acesso ao mínimo necessário. E o que chama muito a atenção é que Garanhuns ela é detentora de um orçamento vultuoso. Isso. O nosso orçamento público, eu olhava dias atrás, inclusive no site da Câmara Municipal, ele chega a 323 milhões de reais. É a previsão orçamentária do ano, dos 12 meses. Evidentemente que nós temos aí os repasses constitucionais da União para o município, os repasses constitucionais do Estado para o município, como cota parte do ICMS, por exemplo, do Estado para o município. Mas repare que é um volume de recurso significante e as ações elas não têm acontecido. É isso que chama bastante atenção. E nós ouvimos ao longo do ano passado um gestor dizendo que estava fazendo economia, reduzindo a folha de pagamento, ou seja, não havia tantos servidores como a gestão passada, ele enxugou a máquina pública e o que é que ocorre? Essa economia ela beirava ou chegava aos 10 milhões de reais. Isso foi dito ao longo de alguns meses. Então, se a gente fizer essa conta, no ano nós teríamos 120 milhões de economia. E nós não conseguimos ver isso sendo revertido em ações, em execução de algo que foi planejado. Uma obra planejada executada. Uma construção de uma escola executada. Uma reforma em um ambiente público, um espaço público executado. Então, mais do que supor, nós estamos vendo. Isso é público e é notório. Então, é inegável que
aquela janela que nós falávamos, que era um momento possível para essa administração demonstrar o seu potencial, me parece que ela cessou. Você não acha que a pandemia influenciou o início dessa gestão? Ou não? Porque existem trabalhos, principalmente na saúde, que não teria como parar, pelo contrário. Né? Durante a pandemia, mais investimento deveria ter sido feito na saúde. E hoje a gente vê ali onde foi instalada a Casa Covid, que posteriormente seria um centro de imagens, fechada. Um patrimônio necessário que deveria estar em funcionamento, né? Então, repetindo, o mínimo necessário está em falta. A sensação que eu tenho é que quem fecha um ambiente público de saúde daquele está dizendo que saúde não é prioridade. É essa leitura que eu faço. Porque, associando a pergunta que você fez, se a pandemia justifica essas dificuldades, nós já voltamos à realidade que existia um pouco antes da pandemia. Esse novo normal se transformou no normal mesmo. As escolas reabriram, as pessoas voltaram a trabalhar, voltou-se a ter aulas presenciais, a captação de recursos com o Estado e município, ela normalizou-se. Então, eu acho que não dá mais para atribuir à pandemia a ineficiência de uma gestão. Porque, convenhamos, são muitos auxiliares que um executivo tem e nós partimos do pressuposto que são auxiliares com know-how naquele segmento, porque você indica um sujeito para uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem um know-how, que tem a expertise naquele segmento, que seja um especialista. É sempre assim. Então, se você está cercado de auxiliares, especialistas em cada área, e essa gestão é travada, engessada, se atribui ao gestor ou a ele e toda a equipe. Então, se nós não vemos, por exemplo, os secretários do município aparecendo, é muito difícil, nós não identificamos eles repercutindo as ações de suas secretarias. Primeiro, nós entendemos que é uma concentração de poder e sobretudo, do prefeito. Essas pessoas elas não aparecem e a população tem que conhecer esse secretário. Tem que conhecer as atividades que essas secretarias desenvolvem, porque elas têm que ser referência. Nós não vemos isso. De modo que, se nós não vemos isso, está se concentrando poder no prefeito. Tudo bem, é a figura do executivo, mas é necessária essa expansão. Mas, ainda assim, que se concentre tudo no prefeito, nós não vemos a execução de obras minimamente aceitáveis no município. Esse é o problema. Pois é, e concentração de saúde na minha casa é prioridade. Portanto, quero convidar vocês para conhecer a deliciosa pizza light, feita de aveia, e você só vai gastar 3 minutos. Então, vem com a gente! E no mundo que exige cada vez mais atitudes saudáveis, pizza engorda? Não, pizza não engorda. E hoje eu vou ensinar uma receitinha de pizza rápida, apenas 3 minutos na frigideira e não engorda de jeito nenhum. Você só vai precisar de farinha de aveia, extrato de tomate, sal e um pouco de fermento, orégano, cebola, queijo. Estou te mostrando um monte de ingredientes, mas na verdade o que vai te interessar é você vai bater um ovo, olha só, um ovo batido, uma pitada de sal e fermento. Eu já coloquei aqui os dois juntinhos, ok? Sal e fermento, bato mais um pouco, 2 colheres de farinha de aveia ou aveia fina. A aveia, ela é também substituída
pela tapioca. Hoje nós estamos com aveia porque ela é super forte, saudável e pode ser administrada aí por todo mundo, além de ter um teor energético imenso. Essa base que eu estou fazendo com farinha de aveia pode ser substituída por tapioca. São dois produtos que trazem energia e rico em fibras energéticas, né? Que o seu corpo realmente precisa. Minha família ama essas receitinhas rápidas. Aqui está a massa da sua pizza que você vai assar na frigideira. Para isso, eu vou utilizar aqui a frigideira, azeite, como é muito natural. Aqui, um azeite, pouquinho, e nossa massa já prontinha para ser frita. É isso aí, olha só. Basta 3 minutos de fogo para sua massa estar pronta de um lado, né? Então, vamos ao fogo. Olha só, você aí vai rechear ao seu modo. Aqui eu vou colocar um molho de tomate. Espalhar um pouco, foram necessários apenas 2 minutos. Aqui eu estou usando ricota, porque estamos mantendo um regime aqui em casa, com baixas calorias. Cebola que não pode faltar de jeito nenhum, tá? Mas você recheia do seu jeito, pode só ser queijo, fiambre. Olha, vou colocar aqui também um pouco de presunto, já desfiadinho aqui, mas você pode usar ele inteiro, como também usar queijo, né? Aí, do jeito que você preferir. Estamos mantendo aqui, olha só, tomate, milho e orégano. Orégano que também não pode faltar, né? Uma pitadinha aqui de orégano. E voltamos para o fogo, apenas para dar uma esquentadinha embaixo, cerca de 1 minuto e meio a 2 minutos, ok? Então, de novo para o fogão. Nossa pizza, ela está 100% natural, né? Mas, olha só, você pode fazer muito mais rica, com frango desfiado, com linguiça. Olha só, sarapatel. Já comeu sarapatel na pizza? Pois experimenta. Ovo, queijo ralado. Aí, esse recheio fica por sua conta. E a gente se vê bem em breve e você vai me dizer que delícia, sua família certamente vai ter amado. Deliciosa! Experimente. Só vou recapitular com você. Farinha de aveia, ovo, sal, pouco de fermento. Só isso. O recheio depende de sua criatividade. Imagem TV, trazendo o melhor para você. E depois dessa deliciosa pizza, eu sei que você amou. Ela não engorda, ela é super leve e eu sei que é facílima de fazer. Você achou, não foi? A gente volta aqui com o jornalista, blogueiro, mercadólogo e estudante de Direito, Gide Santos. Gide Santos, às vezes a gente olha ao redor e consegue identificar a diferença nas gestões, principalmente quando a gente participa muito na prefeitura, na Câmara, né? E
nos tempos que nós éramos ouvidos e tínhamos também a fala, o direito, o poder de falar, você nota uma diferença muito grande. Hoje, passeando pelas ruas de Garanhuns, o que mais você vê assim de diferente? O que mudou? Eu vejo muitas praças descuidadas. Essa é uma das primeiras coisas que nós identificamos em todos os bairros. Eu vejo também o garanhuense bastante desmotivado, sabe? Paira um clima, sabe, bastante nebuloso no município, desmotivação. É uma coisa que tem predominado bastante, porque o gestor, o prefeito do município, ele é o grande responsável, sabe, por fazer esse chamamento da economia para fazer o município pulsar, seja qual for a esfera. Como isso não tem acontecido no município, isso é transmitido para o cidadão. Porque qual é a ideia da representatividade? É o sujeito votar em outro para lhe representar e cuidar da sua vida privada. De maneira que ele possa identificar que ele acertou na sua decisão. Mas isso foi feito na última eleição. Mas essa representatividade não tem acontecido. Então isso tem desmotivado o cidadão garanhuense política e socialmente e, claro, economicamente. Porque isso interfere em todas as searas do nosso município. Um município desmotivado, uma população desmotivada, ela não consegue crescer, ela não consegue se desenvolver. Então, o que é que a gente vê? Um comércio engessado, uma indústria quase que inexistente, uma zona rural, sabe, implorando por apoio sem a gente ter agronegócio, sem ter pecuária. Ou seja, Garanhuns, o município, sabe, implora, ele clama por uma saída, por uma alternativa, porque aqui existe hoje, não é viável e tem nos levado para o passado, inclusive. Tem nos feito regredir substancialmente. Isso não vai refletir apenas agora. Isso vai refletir décadas no futuro. É um prejuízo que nós vamos ter que recuperar ao longo de décadas. É porque política ela é feita para décadas, né? 10 anos, 15, 20 anos à frente. Você tem que ter esse olhar. E lamentável, né, que isso possa acontecer com nossa querida Garanhuns. Lamentável mesmo. Mas nós estamos prestes a fazer 2, 3 anos de governo, 2 anos. Nós acabamos de completar 1 ano e 4 meses. Né? Ainda? De governo, é. Nossa, eu pensei que fazia mais tempo. Você acha que nesses 2 anos e meio que faltam, dá para recuperar essas perdas? Eu torço muito, Selma, que eu possa muito em breve retornar ao programa e com posições bem mais favoráveis ao Poder Executivo de Garanhuns, né? O Executivo de maneira coletiva, né? E não apenas unicamente com o prefeito de Garanhuns. Eu espero trazer melhores notícias no futuro. As de hoje não são as melhores e nós somos garanhuenses, nós estamos realmente na expectativa que seja ressignificada essa administração. Gide Santos, como você vê hoje o papel do legislador de Garanhuns? Olha, nós sabemos que o legislador ele tem 2 prerrogativas, que é fiscalizar e produzir lei, né? E, sobretudo, fiscalizar a aplicação do recurso público, né? E eu queria me apoiar, para fazer um relato de como anda a Câmara, fazer uma exposição, me apoiar no que vem sendo dito pelo prefeito Isaías Regis. Até o fim da administração do ex-prefeito, ele tinha em sua base 11 dos 13 vereadores. Salvo engano, 11 dos 13. E ocorre que esses vereadores apoiaram ele ao longo de 4 anos, portanto, aprovaram as contas dele. Portanto, disseram, olha, prefeito, sua conta está batendo, não há nenhuma mácula, não há nada de ilegalidade, não há nada de imoralidade aqui. Então, passaram 4 anos aprovando essas contas. Com a chegada do novo governo, com a instalação do novo governo, grande parte, para não dizer maioria desses vereadores, saíram de aliados de Isaías para aliados do atual prefeito. E esses mesmos vereadores rejeitaram as contas que, no passado, aprovaram. Então, esse é o panorama que nós estamos vivendo na Câmara Municipal de Garanhuns.
O que chama a atenção é a justificativa da rejeição das contas. Quem é da área do direito, quem atua politicamente, sabe do que eu estou falando. Da certa inconsistência que existe nesse julgamento. Mas o panorama da Câmara é esse. Foi conveniente agora rejeitar essas contas, porque agora são base aliada do atual prefeito. De maneira que eu vejo a posição das câmaras de vereadores, não é nem só a de Garanhuns, muito comprometida. Ela tem um papel, né, constitucional e legal, mas hoje ela é bastante comprometida com essa troca de favores. E isso acontece indicações. também, se você perceber, na sala de comissões, as pessoas votam um projeto, lá na plenária já não vota mais, e isso repercute tão mal, não é? Movimenta toda uma cidade, e a gente vê a Câmara frágil. Fragilizada. Houve, por diversas ocasiões, a tentativa também, tocando em outro assunto, de fazer com que o cidadão garanhuense participasse mais dessas audiências públicas, dessas reuniões das comissões e de reuniões em plenário. E elas são controversas mesmo. São confusas. Você vê uma posição adotada numa comissão na terça-feira. E no outro dia, uma posição. É totalmente diferente. Tudo né? bem que reina a democracia. Com certeza. Mas eu acho um espaço de tempo muito curto para você ter uma boa justificativa para mudar de uma opinião que já estava definida. Muitas coisas já poderiam ter sido evitadas se na sala de comissões já vissem os erros ou os atropelos. Eu né? costumo dizer que na sala de comissões é o momento em que você tem que discutir tudo, mastigar tudo e deixar que aquilo se desenvolva de modo que, quando você vá para plenário, a conversa chegue muito mais aberta, muito mais ampla, porque já houve uma exaustão, o tema já foi debatido de maneira até se exaurir, em que você chegue em plenário no dia seguinte já com as coisas bastante encaminhadas. Esse é o ideal. Travar as discussões nas comissões é algo muito nocivo, muito prejudicial para o processo legislativo. Ali é que se precisa discutir todo o teor da matéria. E no plenário dá aquele andamento final. Em busca do quórum mesmo, da votação. E a população também não entende. Vai, no dia da votação, brigar lá, né, no plenário. Então, assim, está meio confuso. Está muito complicado. Selma, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu considero bastante importante. Nas legislaturas passadas, e até nessa, na verdade, houve a tentativa de estimular o cidadão garanhuense para se fazer presente nas reuniões. Uma atitude, inclusive, que eu acho bastante louvável, né? Por esse sentimento democrático. E isso, em algumas ocasiões, teve um êxito tremendo. Mas eu chamo a atenção para o que eu sempre visualizei lá. Ainda que a população estivesse presente, fazendo manifestações ordeiras, pacíficas, com gritos e com palavras de ordem, com carros de som, enfim. Eu não me lembro, e se houve, foram poucas vezes, que essa manifestação popular conseguiu mudar a opinião daqueles vereadores que estavam em plenário. Isso é algo que me chama a atenção, vez que eles são representantes daquela massa que estava ali. Então, é esse comprometimento que eu vejo do poder legislativo, tanto de Garanhuns como dos outros municípios. Vês que seu eleitor vai e te pede para mudar de opinião, se é a sua base que está pedindo, vês que ele não muda, me chama muita atenção para o comprometimento. Ou a falta dele. Ou a falta dele. Você tirou as palavras que eu gostaria de dizer. Ou a falta do comprometimento com quem te elegeu. Onde fica a representatividade. A voz do povo. Então vamos aproveitar agora e ser a voz do povo um pouquinho. Carro TFD. Nossa, pasme. Senhor prefeito, secretária de saúde, assistência social, secretária da mulher, vamos cobrar de todas, porque todas fazem um elo inadmissível que está acontecendo, né? Imperdoável. Você toca numa questão que é do TFD, do transporte fora do domicílio, e guarda relação com a saúde, né? Que é um direito social previsto na Constituição também. E hoje nós falávamos sobre isso, inclusive em aula, que ele é tão importante que no momento pandêmico ele se sobrepôs a outro direito fundamental, que é qual? O de locomoção.
O sujeito tem um direito constitucional de locomoção, só que os direitos fundamentais, eles são relativos. Então, no momento da pandemia, nós tivemos que relativizar o direito de locomoção, de ir e vir, em benefício do direito à saúde, porque aí se tratava da saúde da coletividade. Em benefício da saúde, se diminuiu um outro direito que foi da locomoção. Daí a importância da saúde. Tanto a importância de você ter acesso no município, no estado ou na União, porque é tripartite. E você vê o TFD passando pelo que passou nos últimos dias, é um fato lamentável. É caso de polícia, me desculpe, porque saúde, eu sei o sofrimento de fazer uso desse transporte com condições, imagine sem, né? Porque mamãe fez tratamento fora e a gente chega lá 11 horas da noite, são 2 dias sem dormir. Exatamente. Então, assim, é muito sofrido, só sabe quem passa e alguém tem que levantar essa voz e a voz da população precisa ser ouvida. Outras coisas aí, inclusive, você bem sabe, as pessoas nos param na rua para falar sobre o Paupumbo, principalmente nossos amigos que moram fora. Como é que faz isso? O recanto, eu acho que mais procurado por ser central é o Paupumbo. O Paupumbo não tem condições de visita mais. Tirou o som, tirou um barzinho, tirou... Antes de tocar na questão do Paupumbo, eu queria só complementar com relação ao TFD. E dizendo que o que tem ocorrido com o TFD é desumano, é desleal. É cruel. E há casos nessa gestão, como eu já disse em algumas oportunidades, que é caso de polícia, sim. É caso de denúncia no Ministério Público, queixa em delegacia e, quiçá, procurar o Ministério Público Federal. Esse é mais rápido, né? É mais rápido. Esse é o caminho, é isso que o cidadão de Garanhuns deve fazer. Uma vez violados seus direitos, busque o ministério que é do povo, o Ministério Público, o estadual ou federal. Se for um caso que você considere de polícia, preste uma queixa na delegacia. Porque o que nós temos visualizado, nós temos acompanhado, é, na verdade, assim, uma desconstrução desses serviços que nós temos para a sociedade, sabe? É um desmantelamento público desses serviços. E a gente, mais uma vez, chama a atenção de um determinado vereador. Chamamos de todos, mas um especial que se utilizava de um blogueiro e ia visitar postos de saúde, né? Ia visitar o hospital e cobrava tanto do ex-prefeito. E hoje, como é isso? É o que eu costumo chamar de conveniência política do momento. Mas essa conveniência política do momento não se deveria ser empregada quando se fala da saúde do povo, da educação do povo, né? Que são direitos fundamentais. É primordial para o engrandecimento de qualquer sociedade que ela tenha saúde e educação. E lazer. Como toquei no fato do Paupumbo. Do Paupumbo, exatamente. Né? O que foi isso? O que houve com o nosso Paupumbo? Nós sabemos que o decreto que proibiu bebida alcoólica foi feito por Isaías em um momento realmente que se necessitava. O Paupumbo estava uma fuga para pessoas ali se drogar. Enfim, era necessário naquele momento. Exato. Depois as coisas voltaram ao normal. Exato. E, infelizmente, nem o próprio prefeito que fez o decreto impediu o funcionamento. Colocou em prática, né? Colocou em prática. Executou. E agora, eu sei que foi um decreto, mas como é que você vê isso, o Paupumbo, centro da cidade, um dos lugares... Para mim, o lugar mais eclético de Garanhuns é o Paupumbo. Eu creio que a atenção que foi dada ao Parque Euclides Dourado não foi a atenção dada ao Paupumbo. Porque lá não tem academia para se colocar barracas para parentes, por isso talvez tenha sido, não é, um dos fatos preponderantes. Eu creio que o Paupumbo é um lugar, por natureza, de entretenimento, né? E qualquer medida que você tome para que esse entretenimento ele seja estendido, ele seja alongado, é uma medida que será bem acolhida. E o fato determinante desse decreto era o momento que nós vivíamos, que era um momento muito mais efervescente na sociedade, em que se averigou que a venda de bebida alcoólica naquele momento estava acarretando prejuízo.
estava sendo instrumento para que, por exemplo, houvesse até depredação no pau-pombo, em que houvesse brigas repetidas, em que até mesmo grupos pertencentes a algumas gangues, a gangues distintas, se encontrassem lá para, inclusive, desencadear lutas corporais, o que, inclusive, é até comum em finais de festas. A Polícia Militar fala muito sobre isso, que é comum no final desses eventos de rua, esses sujeitos que integram algumas gangues se reunirem para promoverem brigas. Então, naquele momento identificou-se isso e se fez necessário uma medida do Executivo em forma de decreto, que é uma medida administrativa, para que cessasse. Mas não é o que nós vemos hoje. Nós vemos hoje um pau-pombo que vive uma outra realidade, que precisa de investimento para promover mais entretenimento, mas que vive outra realidade. Então, que é também um direito necessário às pessoas, saúde, educação e lazer. Então, tirou-se o direito ao lazer, que o pau-pombo proporcionava gratuitamente aquelas pessoas que iam lá, passeava, dançava, curtia, os cantores da terra, os nossos sofridos artistas. Bem, esse papo está para lá de especial. Política e conhecimento é necessário e andam de mãos juntas. Então, procure participar mais da política do seu município, do seu estado. Só participando e conhecendo se vota realmente com a grandeza que o voto requer. E eu quero muito agradecer a Gide Santos, esse momento muito especial, muito esperado, né? Quando moramos muito longe. E depois de quase um ano de programa, a gente tem aqui muita honra e prazer de te receber. A honra toda é minha, Selma. Fazer mais uma vez um reconhecimento aqui ao trabalho que vocês vêm desenvolvendo há um ano, como você mencionou, a você, ancorando o programa, né, o Flash com Selma Mello, e a Flávio também, toda a produção, né, por trás das câmeras, por toda essa parte técnica, essa parte das mídias, né, das redes sociais. Parabenizar demais e dizer ao povo que nos assiste, né, de todo o estado de Pernambuco, de todo o Brasil, todo o Nordeste, nós temos uma figura aqui que recebeu a alcunha recentemente de embaixadora da cultura garanhuense, que é você, devido ao apoio maciço que você dá a essa categoria que às vezes é tão perseguida e é tão massacrada, e que aqui no nosso município nós temos talentos assim que vão ganhar o mundo com muita brevidade. Então, a você, meus parabéns também pelo trabalho majestoso que vem desenvolvendo com esses artistas, que lhe dá o título merecido de embaixadora da cultura de Garanhuns. Parabéns, Selma, e parabéns à Imagem TV. Muito obrigada. E quero convidar você para que no próximo sábado curta com a gente tudo o que aconteceu no concurso Miss Plus Size Garanhuns Agreste Meridional 2022, em homenagem à nossa cultura e ao pau-pombo, nosso momento musical. Bota o pé no chão, seu menino, e me mostra a cultura do povo de cá. Bata o pé no chão, seu menino, e derrame do peito a grandeza que há. Bate o pé no chão, seu menino, e me mostra a cultura do povo de cá. Ô Lili, bate o pé no chão, seu menino, e derrame do peito a grandeza que há. Marcosal! Salve, salve Aldejan, tem chachado baião, tem foguete de rojão, tem festas na roça, forró na palhoça pro povo dançar. Tem balão, tem fogueira, bacão, mar de zoeira, e as meninas socinas tem namoradeiras pra gente cheirar. Tem repente viola, tem Aldejan que chora, ao lembrar de cantigas, tirando as sofridas do seu canha. De Campinas errantes, de veredas falantes, de histórias passadas, aboios suadas que fazem chorar.
Tá bom. Tem chachataião, tem foguete rojão, tem festa na roça, forró na palhoça pro povo dançar. Tem balão, tem fogueira, bacana, artizoeira, e as meninas saceiras tentando oradeira pra vencerar. Tem repente viola, tem Alexandre que chora ao lembrar de cantigas, tirando as sofridas do seu caminhar. De Campinas errantes, de veredas falantes, de histórias passadas, abençoadas que fazem chorar. Bate o pé no chão, seu menino, e me mostra a cultura do povo de cá. Bate o pé no chão, seu menino, e derrame do peito a grandeza